Podcast do LC, capítulo 77. Estamos de volta em áudio e vídeo, e esse aqui é um capítulo muito importante para nós. Primeira vez que estamos gravando na nossa sede física da LC Academy aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E eu já prometi algumas vezes aqui, nunca cumpro minhas promessas de dar sequência no podcast. Agora espero que com o nosso espaço físico a gente possa manter essa rotina, receber convidados. Falando nisso, estou recebendo um cara de altíssimo nível aqui, foi meu parceiro num evento recente que nós fizemos. Trabalho na área da saúde, tenho muita experiência na área educacional também. Temos algo em comum que é o trabalho com os atletas e vamos trocar essa ideia hoje, vamos falar sobre diversos temas. Então, seja bem-vindo, Guilherme Bergamo, fisioterapeuta. Tá em casa? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite aí. Sempre uma honra estarmos juntos. Eu costumo dizer, quando a gente recebe os nossos convidados aqui, a gente não faz um podcast muito formal, nada, trocamos ideia. Eu sei que do outro lado a gente vai ter o nosso público aqui da educação física, estudantes, professores, pessoal que gosta de trabalhar com atleta, mas também a gente vai ter pessoas que com certeza acompanham o teu trabalho, ou fisioterapeutas também, estudantes que têm interesse em serem fisioterapeutas. Então eu sempre abro as conversas recebendo nossos convidados e fazendo uma apresentação. Então, se tu puder passar para nós um pouco da tua carreira. Eu conheço bastante, porque nós fizemos esse último evento juntos. Sei da tua força na área educacional. Também trabalho especializado em atletas, trabalho em clube, que é um negócio que é uma experiência bem interessante de trazer para nós. Então, por favor, fique à vontade, apresente-se para o nosso público. Meu nome é Guilherme, então, sou fisioterapeuta já há um bom tempo. Estou completando aí, esse ano, creio que 17 anos já de formado, e tenho toda uma bagagem sempre junta com o futebol, sendo em clube, seja agora em trabalhos paralelos. Então eu trabalhei no Esporte Clube Internacional desde a base até o profissional, até o ano de 2022, né? Então peguei todo o processo, assim, né? Sim. Ascendente, digamos assim. E tenho também essa questão mais acadêmica, então eu tenho alguns cursos e algumas aulas de pós-graduação que eu ministro com bastante frequência, né? Tanto em Porto Alegre, tanto também com algumas cidades do interior. E então a ideia é a gente trazer então essa interação aí entre todos esses segmentos, fisioterapia, educação física, né? A gente já falou algumas vezes que hoje a gente não consegue mais desvincular essas profissões, são profissões que andam muito juntas, né? Eu tenho que saber um pouquinho da tua área, tu tem que saber um pouquinho da minha, para que tudo funcione perfeitamente. Com certeza. Como eu te disse, né, nessa mudança de público, acadêmicos de educação física e de fisioterapia vão estar nos acompanhando, talvez de outras áreas da saúde também. Mas fica aqui também a minha apresentação, né? Eu sou o Lucas Carvalho, tenho 36 anos. O Guilherme disse que está aí há 17 anos já formado, eu tenho 10 anos de formado em educação física. Temos aqui o nosso CT em Porto Alegre, a LC Academy. Então, a gente também, nosso carro-chefe é o atendimento a atletas profissionais. Vocês podem ver aqui no nosso cenário alguns dos nossos atletas. Nós temos também braços da empresa educacionais, né? Mentorias, workshops, palestras. Inclusive, tu fez parte de um dos nossos eventos, né? A nossa primeira mesa redonda aqui. O podcast, como eu sempre falo, que é um canal que eu gosto muito de receber pessoas, de conversar, sair um pouco dessa área mais técnica, poder descontrair, falar sobre empreendedorismo também. E estamos retomando esse produto. E eu queria iniciar essa nossa conversa, queria que tu trouxesse agora a tua visão, né, da área da fisioterapia. A gente sabe o quanto a faculdade mudou, né, o quanto os temas hoje estão muito mais atuais. A gente tem um carro-chefe muito forte, que é o treinamento online aqui. A gente trabalha com mais de 20 atletas em 6 países do mundo. E há 10 anos atrás, quando eu estava me formando, e tu há 17 anos, jamais a gente iria imaginar
que a gente poderia estar aqui com CT montado e atendendo um atleta na Rússia. Isso é uma das grandes mudanças, mas eu queria que tu conseguisse traçar esse paralelo, o que tu vê de mudança, de atualização na tua área. A gente conversou sobre isso na mesa redonda, né? O nosso trabalho ele é muito do toque, né? Da aproximação. No treinamento me possibilita fazer online, né? Na fisioterapia já é um pouquinho mais difícil. Tu trabalha muito mais, né, manual para sentir ali, daqui a pouco até a gravidade de uma lesão ou de algum incômodo que o atleta ou teu cliente tenha. Mas o que tu podia trazer para nós assim de coisas novas, né? Tem muita coisa nova no mercado, mas na tua área, na fisioterapia. Eu acho que hoje em dia, talvez, o que mais tenha mudado é a facilidade que a gente tem de captar informações, né? Então a gente vê muito conteúdo em rede social, a gente vê muita discussão, a gente tem alguns atalhos aí para ter informação de evidência científica, onde a gente consegue acessar artigos de uma maneira mais fácil, né? Claro que eu preciso saber ler o artigo, interpretar o artigo, ver se é um artigo realmente válido, se eu consigo trazer para a minha prática clínica. Além dessa questão da informação, acho que também essa questão de trabalho mais multidisciplinar, isso cresceu um pouco, né? Então, como eu estava falando, a gente tem que saber um pouquinho de educação física, tem que conhecer o básico de questões nutricionais, de questões psicológicas, para saber abordar, fazer essas conexões. Isso também com a questão da rede social e do acesso à informação fica mais fácil. Então, eu consigo te contatar mesmo tu estando lá em Dubai e eu estando aqui em Porto Alegre, a gente consegue trocar ideia. Eu consigo, né, apesar dessa dificuldade, fazer alguns atendimentos online, mas principalmente para atletas que eu já conheço, né, que aí vai ser um tratamento, algum processo, alguma intervenção muito mais baseada em exercício. Quase né? como uma consultoria daqui a pouco, né? Uma consultoria, algumas conversas para tentar estabelecer algumas relações com risco de lesão, né, com processo de recuperação. Então esses são os atalhos e as facilidades que a gente tem nessa questão do mundo mais moderno. Na educação física mesmo, a gente vai colocar um cenário mais antigo, era professor de educação física da academia de musculação. Isso. Ponto final. Até a nossa porta de entrada também foi a musculação, eu iniciei ali, e até eu descobri o treinamento funcional, ou o movimento, ou o treinamento integrado, como queira chamar, foi assim, uma mudança absurda, né? Porque era uma coisa muito básica, a musculação, e eu sempre falo que não é melhor nem pior que o treinamento funcional, é diferente, é uma outra modalidade, só que lá no início da educação física, quando tu sai da faculdade, só te apresentam isso, né? Eu lembro que era questão ou musculação ou tu era professor de colégio. Sim. Eram as duas opções, então eu falo para colegas, amigos, enfim, que alguns anos atrás a nossa profissão não existia, né? O cara Sim. trabalhar exclusivo com atletas, anos atrás não tinha isso. Então, ou tu era professor de musculação ou tu era professor de colégio de educação física. E na nossa profissão mudou muito isso. Essa possibilidade do online é muito forte também, muito forte. O nosso treinamento online, ele é ao vivo, vamos dizer assim, porque também hoje tem consultorias online onde tu monta o treino Sim. e envia para o atleta, é um outro tipo de serviço também, então só aí a gente vai estar falando de 3, 4 braços de possibilidade dentro da educação física, né? Sim. Então, eu também percebi que mudou muito. Acesso à informação também assim, muita coisa gratuita, também eu tenho percebido. O próprio podcast aqui, de alguma forma a gente vai trocar ideia, vamos falar sobre temas mais técnicos, é um meio de informação gratuito, né? Exato. A gente vai falar sobre coisas mais técnicas e tu tem que saber filtrar. Eu te digo isso e falo para quem está nos acompanhando. Eu gosto de estudar, gosto de fazer curso também, mas recentemente eu tive, acho que 2 ou 3 experiências assim, que eu fiz alguns cursos meio badalados, assim, pela marca, pela etiqueta, pelo valor, pelo local, e eu saí de ali meio surpreendido negativamente, de ver Sim. o mais do mesmo, e ver realmente, assim, um selo, um certificado, um aperto de mão, e era isso aí, porque pegar o que tu viu no curso e aplicar na tua rotina, muito pouco. Entendi. Muito pouco. Então, eu acho que é muito, no específico da educação física, é muita informação, só que falta um pouco desse filtro. Souber filtrar, e eu queria saber
na parte da fisioterapia, o meu irmão trabalha aqui conosco e ele é estudante de fisioterapia e também gosta muito de estudar, seguidamente está fazendo cursos. O que tu vê no mercado da fisioterapia, tu também tendo essa área acadêmica, educacional, né, na pós-graduação, o que tu vê de variações, assim, da fisioterapia, de curso? Eu vejo bastante coisa, me interesso muito pela parte do recovery, porque, como tu disse, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, e para nós aqui não é só dar a pancada no atleta, né, de vez em quando tem que saber deixar o atleta mais leve. O recovery é muito, muito importante. Cada semana parece que surge uma nova estratégia de recovery, algumas efetivas, outras nem tanto, mas o que tu vê assim nesse mercado de cursos da fisioterapia? Eu acho que, primeiro que a fisioterapia ela é uma profissão generalista, né? Então, claro, tu sai da faculdade e aí tu vai ter que te direcionar, de preferência, que é o que eu sempre falo também pro pessoal que faz os cursos comigo, que ainda é estudante, já vai direcionando o mais precoce possível. Sim, né? sim. Então, assim, pô, eu gosto da fisioterapia esportiva. Cara, lá no 5º, 6º semestre, tu já tem que começar a ir te direcionando para quando tu te graduar, tu já ter, né, um caminho inicial, os contatos, enfim, toda essa questão, cursos de extensão, projeto, ligas acadêmicas, tudo isso hoje também é uma coisa que evoluiu muito. Sim. Né? Eu tinha na minha graduação um projeto de fisioterapia esportiva que a gente prestava alguns atendimentos para atletas lá do Vale dos Sinos, né, que eu me formei em Novo Hamburgo, na Fevale, e a gente tinha, então, uma vivência, a gente tinha alguns estudos de caso, alguns horários de estudo que eram muito interessantes, que eram enriquecedores já mesmo numa fase mais precoce. Hoje em dia isso cresceu ainda mais, porque hoje tem as ligas acadêmicas, a gente tem um monte de workshop, um monte de eventos dentro da graduação. Então isso também é uma coisa que é interessante e que eu acho que, despertando o interesse já de uma área específica, né, o aluno acadêmico ele já tem que começar a correr atrás. Com relação a cursos, né, a gente hoje também tem uma gama assim, quase que infinita de cursos, porque eu tenho muitas possibilidades, muitos conceitos, né, então, eu sou um cara que gosta de terapia manual, só de conceitos de terapia manual a gente deve ter uns 6, 8 hoje em dia. E aí, no que eu vou investir, o que é melhor, o que é pior? Vai depender de muitas coisas, né, vai depender da minha dedicação àquele método, vai depender da minha dedicação, né, naquele momento de curso, e eu tenho que dar, entre aspas, uma sorte de pegar um bom profissional, um profissional que tenha uma bagagem clínica, uma experiência, né, prática, para que aí sim o curso se torne valoroso, porque não adianta nada eu investir tempo, investir dinheiro e não conseguir aplicar isso na minha prática. E isso às vezes acontece, né? Eu fiz N cursos de extensão, muitos, principalmente, né, logo ali, quando eu era acadêmico, mais para o final do curso, quando eu recém estava formado, e de cada curso tu vai pegando alguma coisa interessante. Sempre tem. Mas, assim, se eu for hoje fazer um retroativo e fazer uma leitura do que eu realmente uso hoje na minha prática clínica, talvez seja 10%. Né? É isso. Só que aquilo, a maturidade clínica, o atendimento, ele vai te dando, bom, isso aqui eu faço funciona, isso aqui eu faço talvez não tenha funcionado. Então não deixa de ser também tentativa e erro e um processo de amadurecimento, né, que o profissional vai tendo para se desenvolver e daqui a pouco até criar o seu próprio método, digamos assim. Né? A palavra que eu usei antes ali é o filtro, né? Saber filtrar, tu tem que tem que amadurecer também, saber aonde tu vai investir o teu tempo e o teu dinheiro. Quando eu fiz a apresentação aqui da LC Academy, né, nós temos grupos de mentoria, nós temos mentorias individuais, nós temos uma imersão online, uma imersão presencial, onde o aluno vem aqui para viver a nossa realidade, temos workshops, como eu falei antes, palestras, tu participou da mesa redonda, e eu sempre gostei da área acadêmica de estudar, na própria faculdade, de fazer algo a mais. E eu comecei a ver justamente isso que tu falou agora, esse gap assim eu quero fazer o nosso curso, eu vou criar o nosso curso, mas eu não quero que a pessoa saia com essa impressão. Tipo assim, eu fui lá investir meu tempo, investir meu dinheiro no curso da LC Academy, eu saí daqui e eu não vou usar nem 5% disso aqui, nem 10%. É uma luta também, né? É um desafio, porque as pessoas parecem que querem tudo já mastigado, né? Tu vê aí, a gente brinca aqui dentro da LC Academy os cursos de saiba como ganhar 20, 30 mil reais em um fim de semana. Isso aí, que seja algo legal, eu não sei se tem
esse segredo. E é um desafio, mas é uma luta nossa aqui dentro. A gente trabalha nessa linha de tentar fazer com que o aluno extraia ao máximo da nossa experiência aqui dentro, mas que eu costumo dizer, a gente faz os cursos tipo, vamos dizer, sábado e domingo, eu quero que segunda-feira, às 7 da manhã, alguma coisa que tu viu no fim de semana tem que estar ali. Exato. Né? Claro que eu tenho outras coisas a médio e longo prazo, né? Atendimento ao cliente, saber como usar uma rede social ao teu favor, coisas desse sentido, mas alguma coisa que tu viu conosco ali nesses 2 dias, tu tem que aplicar na segunda-feira, para fazer sentido e tu ter esse sentimento de que valeu a pena fazer esse curso conosco. E tu viu que eu fiz a apresentação falando que é o nosso capítulo 77, né? A gente sobreviveu até hoje, a gente não é de criar polêmica aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais direta. O que tu acha que vale a pena na fisioterapia, né? Como eu te disse, eu tenho bem claro para mim, aqui dentro nós trabalhamos com atletas de futebol de alta performance, isso é bem específico. Então hoje eu estou fazendo um mestrado que é só sobre futebol, bem específico. Mas o que tu, como tu disse, a fisioterapia ela é muito generalista, né? Mas o que tu, para quem está nos vendo do outro lado, um dos que está assistindo é meu irmão, que é estudante, então já é um recado que vai direto para ele. Mas outros estudantes ou fisioterapeutas recém-formados, assim, eu sei que tu tem que ter uma direção, mas que tipo de filtro tu tem que ter, sendo mais direto, assim, o que vale a pena? Porque a gente sabe que tem muita coisa também, sem citar nomes, sem citar cursos, instituições, mas tem muita informação. O que tu indicaria, assim, para esse cara que está saindo hoje da faculdade dentro da fisioterapia? Eu acho assim que, primeira coisa, o próprio aluno, né, o próprio recém-formado, ele tem que ter já esse direcionamento. Bom, né, o teu irmão, provavelmente por ter uma relação, né, próxima de todo esse contexto aqui, provavelmente ele vai querer trabalhar nessa área. Sim. Né? Já deve ter desenvolvido uma paixão por isso e deve provavelmente... Ele inclusive, te interrompendo rapidamente, trabalha aqui conosco também, vive o meio há muitos anos comigo, mas ele hoje trabalha na parte da geriatria. Então, assim, pelo destino, ou surgiu alguma oportunidade, Sim. Ele está gostando, se identifica bastante, gosta. Eu acredito também e espero que ele se mantenha aqui conosco. Mas aí, de novo, né, como tu disse, olha, 2 braços diferentes. Né? Ele Exato. Atende numa casa geriátrica pela manhã e de tarde ele está aqui conosco no meio desses atletas todos profissionais. Né? Sim. Então, vai do que também tu vai te identificando no longo do processo. Uhum. Né? Não existe hoje, assim, um direcionamento específico. Então, essa pergunta é meio difícil de eu responder. Assim, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Não tenho essa certeza. Né? As coisas foram acontecendo para mim e para outros profissionais, porque a gente foi se dedicando, a gente foi cavando o nosso espaço. Hoje em dia, talvez por a gente ter mais facilidade de ter mais informação e de talvez conseguir ter mais contatos, fazer esse networking, isso também facilita um pouco, né? Claro, a gente não pode ser aquela pessoa chata de ficar insistindo, eu quero uma vaga de estágio aí no teu consultório, eu quero conhecer lá a tua academia, eu quero saber onde é que tu trabalha, eu quero acompanhar teu trabalho. Tem oportunidades que, obviamente, vão surgir, tem Sim. outras que a gente vai, né, encontrar uma porta fechada, pelo menos momentaneamente. Mas eu acho que essa questão, assim, do networking e buscar cursos que são mais próximos da tua área de interesse e tentar entrar com a mente aberta, tentar entrar de uma forma que tu vá conseguir agregar alguma coisinha de conhecimento, já com certeza vai valer a pena, né? Então, assim, eu hoje ministro 2 cursos, basicamente, de extensão, que é de cinesiologia funcional, que é uma área que eu gosto, que é de trabalhar com exercícios, e eu vejo que tem muito fisioterapeuta que tem dificuldade de prescrever exercícios, de montar uma sequência de exercícios. Alguns profissionais ainda têm dificuldade de fazer algumas avaliações, e tem avaliações que são básicas que a gente deve fazer, né? E não necessariamente eu preciso fazer uma baita de uma avaliação dentro de um laboratório de biomecânica, mas o cara deitado na minha maca ou em pé, fazendo algum padrão de movimento, eu tenho que já saber observar algumas alterações que podem ter relevância ou com risco de lesão ou com uma lesão que já está acontecendo, né? E o curso que é uma área que eu gosto muito, que é de reabilitação de joelho e quadril, né? Até por ter vivenciado muito o meio do futebol. Sim. Então, claro, são zonas que geram lesões, né? E
E hoje a gente também tem bastante informação sobre esses temas, né? Então é uma área que eu gosto, que eu estudo bastante. Então são cursos que eu acho que, pelo menos para mim, que trabalho nessa área do esporte, são cursos interessantes, Sim. né? Mas a gente tem vários cursos, várias formações, e os cursos que eu fiz, eu gostei muito, né? Apesar de muitos deles eu acabar não utilizando tanto atualmente, mas com certeza alguma coisinha tu vai Vai pegando, tirando, né? né? Sim. Tu tava falando agora da reabilitação de joelho e quadril, e sobre o network também, a forma que nós nos conhecemos, né? Que nós tínhamos um atleta que trabalhou comigo por muitos anos, lá na época da Ucrânia, ele começou em 2015, então 10 anos trabalhando junto. Foi um cara que sofreu muito com lesões também tinha esse sobe e desce aí, e Facundo Ferreira, o nome dele, argentino. E eu tive na Argentina com ele, né? Tive conversando com ele e ele me dizendo que, olha, eu tô inclinado a parar de jogar, né? E um cara sempre muito bem fisicamente, assim, percentual de gordura, um cara para a posição dele, centroavante alto, e ele me comentou da questão do quadril dele, que ele já não tinha força para chutar, ele já não tinha dias que para levantar da cama era uma luta, e aí pedi recomendações, e aí o Caco, que trabalhou contigo lá no Inter, me passou o teu número, e por incrível que pareça, como nós fomos iniciar o trabalho, o cara se aposentou. Então não, não se deu esse trabalho em conjunto, como tu disse, por situações do meio, mas seria muito interessante, né, se nós conseguíssemos dar essa sequência com esse atleta ali. Uma pena que ele quis parar, porque já estava financeiramente resolvido também. Sim. Mas falávamos antes de entrar aqui na gravação que por uma limitação de uma lesão, né? Daqui a pouco algo que ele não tratou, algo que ele foi tratar já com uma certa idade, já a recuperação já não é a Exato. mesma, e uma pena a gente não ter conseguido intervir nesse caso. Sim. Mas vão surgir outros aí. Uma hora vai rolar. Uma hora vai rolar. Mas sobre esses cursos que tu disse também, eu paro muito para pensar quando surgem direto, né, para nós. Muita informação, muito curso online, alguns presenciais também. E antes eu era meio um pouco mais empolgado, assim. Eu comprava e nem Sim. olhava muito, olhava a capa, achava a capa legal, o nome interessante, comprava, né, lá no início da faculdade. E aí depois, que nem tu disse, eu trouxe esses dias um material aqui para a gente debater aqui dentro, de cursos antigos que eu fiz, apostilas e coisas de 2014, 2015, assim. Mas hoje em dia, mais maduro, também tu para pensar, né? Será que vale a Será que pena? vale a pena investir tempo, energia, dinheiro? Exatamente, numa dessas classes que eu estava fazendo desse mestrado também, agora que tu disse sobre avaliações, também me chamou a atenção. Era uma aula só sobre sprint, né? Sobre técnica de corrida e como avaliar. Sim. E na aula mesmo o professor falava, olha, tu tem duas opções. A primeira é tu ir num laboratório no Catar e fazer. Provavelmente tu não vai, porque ninguém tem acesso a esse local. Ou tu faz uma avaliação mais simples, né? Que nem tu disse, não precisa ser um mega protocolo, né? Tu tem que ter uma avaliação. E o principal que eu digo, vou até pedir para que tu fale mais sobre isso, é o reavaliar, né? Exatamente. Porque tu fazer uma avaliação solta, isso foi outra das demandas, dos processos que a gente estabeleceu aqui, de avaliar o cara, só que depois reavaliar, senão não adianta tu ter uma avaliação, por mais simples que ela seja, uma avaliação funcional, ou como queiram chamar, só que eu preciso reavaliar depois para ver se ele evoluiu. O que tu vê hoje como... Não te digo nem só como atleta de alta performance, assim, daqui a pouco a gente tem um amigo em comum que veio treinar aqui e foi tratar contigo lá, mas o que tu avaliaria, assim, para essa galera também que está vindo aí, estudantes ou recém-formados, nada muito elaborado, mas também eficiente? Sim. O que tu vê como já uma parte mais técnica, o que tu vê de valências importantes para tu avaliar? Eu acho que assim, claro que vai depender muito da lesão, né? Claro. Mas para cada lesão a gente tem fatores de risco que podem serem os fatores que geraram aquela lesão, né?
Hoje a gente vê na literatura, por exemplo, que é uma coisa que o paciente vai nos relatar até, não é nem uma avaliação tão técnica, mas, por exemplo, ele ter uma lesão prévia já, né? Então, eu recebo muito paciente que tem, por exemplo, condromalácia, dor femoro-patelar ou dor no quadril, e invariavelmente, na maioria dos casos, acontece o quê? Os caras já fizeram uma menissectomia, já tiraram um pedacinho do menisco. Tá. Isso, tanto no médio quanto no longo prazo, vai provocar mudanças de padrão de movimento, vai provocar mudanças biomecânicas. Só que, claro, o paciente não sabe disso, ele vai se adaptar, porque o corpo é inteligente, ele vai se adaptar a se movimentar da melhor forma possível, mas ele não tem um pedacinho do menisco. Então, isso vai gerar uma sobrecarga local ou, às vezes, à distância. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje tem artigo que me fala que eu ter feito uma menissectomia, seja lá com qual idade, aumenta a minha chance, por exemplo, de colocar prótese no quadril. Então, eu preciso ter essa informação, porque eu preciso saber se daqui a pouco esse cara que tirou o menisco me procurou por dor no quadril. Será Qual que ele é a não relação tem, do... será que ele não tem um déficit de força? Será que ele não tem um déficit de mobilidade? Né? Então, assim, para mim, avaliar hoje a amplitude de movimento da rotação coxofemoral, por exemplo, ela é imprescindível. Sim. Né? E muitas das pessoas não valorizam isso. E eu ter um bloqueio ou eu ter uma hipermobilidade no quadril, né, isso é um fator de risco para praticamente todas as lesões de joelho. Então, se eu não avaliar o quadril do cara, simples, deita na maca, gira para dentro, gira para fora, eu já vou ver bloqueios, já vou ver algumas diferenças, né? E uma outra coisa também que me pega muito é a questão de a gente ainda achar que eu ser flexível, alongado, hipermóvel é bom. Não é. Né? Que é uma coisa que eu também falo bastante sobre isso nas minhas aulas e nos meus cursos. Ser hipermóvel no quadril ou no tornozelo, por exemplo, é pior às vezes do que ser hipomóvel. Porque o hipomóvel, para eu conseguir ganhar mobilidade, bom, é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, 2, 3 intervenções, deu a mobilidade, já voltou, o paciente criou a consciência corporal, reaprendeu a se reorganizar, e isso é muito rápido. Agora pega um cara que é hipermóvel, que tem uma baita rotação interna do quadril, por exemplo, que é fator de risco para tendinite patelar, para dor femoro-patelar, para pubalgia, né? Faz com que esse trabalho fique um pouquinho mais direcionado para diminuir essa hipermobilidade. Pô, às vezes é difícil. Bastante, né? bastante. Mas, enfim, essas coisinhas assim, essas avaliações, né, de a gente sair um pouco do foco da lesão e avaliar outros segmentos, isso é extremamente importante. Sim, porque tu trouxe alguém que teve uma intervenção de articulação de joelho, mas ele está reclamando do quadril. Né? Então, se tu não souber como conectar uma coisa com a outra... E às vezes ele nem lembra. Ele vai te falar isso aí na 8ª sessão. Pô, bicho, sabe que eu fiz uma cirurgia no joelho uma vez. Tá, mas que cirurgia? Ah, não, eu tirei um pedacinho do menisco há muito tempo. Bom, aí já começa a fazer sentido algumas coisas. Só que isso, eu sabendo dessa informação, eu já preciso sair na frente, já preciso perguntar para ele. Claro, né? claro. Sobre as lesões prévias e valorizar isso. Nós temos um caso aqui, eu não sei se a câmera vai pegar. Tá pegando aqui, Jonas? Essa branca e essa azul aqui. Bom, o nome dele é Leroy Fer, ele tem 35 anos, holandês. Um cara assim fisicamente muito forte, e ele começou a trabalhar conosco há 3 temporadas, então quando ele estava com 32. Hoje já não é mais, né, veterano pro futebol, mudou Sim. muito isso. Só que ele chegou para nós aqui com uma lesão de joelho, né, ligamento de joelho, e com um Aquiles. 2 broncas. E com uma idade avançada. Então, assim, que tipo de intervenção tu vai ter com esse cara? Para começar, que aí, de novo, temos que saber um pouco de cada coisa. A parte da confiança dele era absurda, assim, zero, né? O Sim. cara, ele nem tinha dor e ele tava com dor. Ele achava que ele não ia conseguir flexionar, ele achava que se fizesse um movimento, né, um ângulo de movimento mais longo ele ia sentir, porque ele lembrava que lá ele sentia. Aí Sim. começa o trabalho mental. Cara, vamos lá, vamos devagarinho, não vamos colocar muita sobrecarga. Tu vai vendo os desvios que nem tu disse, aí... Tá, mas a lesão foi no lado direito. Por que o lado esquerdo tá compensando? Sim, porque tem essa... O teu corpo é inteligente, tá fugindo tá jogando, daquele padrão. exatamente, tá tirando a dor de um lado, passando pro outro. Vai trabalhando com um cara desse, vai ganhando confiança, vai fazendo coisas, movimentos, que é o que a gente trabalha aqui dentro, coisas mais simples.
devolve a confiança pro cara. Eu tava contando essa história mais cedo aqui, que ele tava, assim, na reta final para encerrar a carreira, né? Um cara que jogou 6 anos 6 anos na Premier League, né? 6 anos na Inglaterra, jogou a Copa do Mundo aqui do Brasil de 2014, assim, um cara financeiramente, creio eu que já resolvido. E, de novo, parecido com o caso do Facundo Ferreira, né? O cara que trabalha com esporte, como a gente, com a performance, era de olhar e falar assim, cara, não é possível que tu vai parar. Vamos mais um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho. E aí é o caso que eu ia contar. Ele tá com 35 anos hoje, 3 temporadas conosco, né? A gente não costuma falar em zerar a lesão, porque isso é praticamente impossível. A gente pode prevenir, tentar minimizar, porque existem, né, mecanismos de lesão que a gente não controla, né? Um pisão, uma torção de tornozelo, uma aterrissagem mal feita, cara, enfim, né? Tem diversas coisas. E a gente teve esse impacto com esse cara que ele tá indo para a 4ª temporada conosco aí, vai para 36, ele mesmo disse, agora ele teve em Dubai, e ele disse, olha, se eu continuar assim, eu vou mais? Isso aí. E eu falei, olha, com certeza, é um cara que se cuida muito na questão da fisioterapia também, ele trata direto, ele começou a conhecer o corpo dele, entendeu? Isso é uma coisa também que talvez tu tenha lidado diversas vezes com isso. Nós temos alguns atletas que também aí com 28, 30, 32 anos que os caras não sabem, que nem tu disse, os padrões de movimento, né? O cara não sabe fazer um agachamento livre, não sabe sentar numa caixa. De que forma tu vê isso também quando os caras chegam para ti, te digo em questão de devolver a confiança para um cara que teve uma lesão séria, de fazer o cara acreditar. A gente falou antes também de não adianta tratar 2, 3 vezes e depois largar, porque em algum momento vai pagar o preço depois. Vai pagar o preço depois. Mas de que forma tu vê tu lida com essa chegada com esse caso de lesão, aí vai na questão mental, vai no tratamento, como é que tu... Isso é uma coisa assim que em alguns casos ela é quase que inevitável, né? Então tu imagina, o cara teve uma lesão no tendão de Aquiles, uma lesão no ligamento cruzado, são 2 lesões que demandam tempo, muito tempo, que a gente sabe que elas incomodam, né? Tu tem algumas aderências. A recuperação é chata. É chata, às vezes ela é monótona, ela é repetitiva, né? Mas assim, hoje a gente tem questionários, né, sobre essa questão de nível de confiança. Então na fisioterapia a gente usa muito uma escala que se chama escala de Tampa, tá? A gente acaba usando muito para paciente que tem dor crônica, né, que é aquele paciente que às vezes é proibido pelo médico de fazer agachamento, leg press e extensor. Sim. Isso é clássico, isso é uma coisa comum. Então o paciente fica com essa crença, né, embutida lá no sistema nervoso central. Então tu fala para ele, hoje nós vamos fazer agachamento, o cara, o joelho, que nem tu falou, o joelho dele já tá doendo antes do agachamento. Eu vivi isso exatamente, né? Como eu tô te contando. Então eu gosto muito de usar essa escala, por exemplo, quando eu noto que o paciente tem essa falta de confiança, porque é uma escalinha, ela é pontuada, ela é, né, o paciente mesmo preenche, te devolve, tu vê, tu tá com tantos pontos, e a gente tem um score, digamos assim, mínimo para dar alta para esse paciente, e dizer, agora tu tá realmente confiante para fazer. Vai embora. Né? Mas além disso, tem a própria questão da exposição ao mecanismo, né? Uma exposição gradual que a gente costuma falar. Então, bom, tu tem medo de agachar? Bom, beleza, a gente vai colocar um banco alto, tu vai sentar e levantar algumas vezes e ver que isso não vai te incomodar. Depois a gente vai tentando gradualmente progredir, né? Até que ele fique exposto ao mecanismo de lesão ou aquele mecanismo que ele tinha extremo medo ou receio de fazer. Sim. Então, é uma coisa também que a gente consegue, através de uma boa prescrição de exercício, bom raciocínio clínico, tentar progredir, sempre aos poucos, sempre lembrando que ali do meu lado é um paciente, é um atleta, mas que ele tem todo um contexto, né, por trás dele, ele tem toda uma experiência com outros problemas, ele tem todos os outros fatores de sono, alimentação, enfim, recuperação, mas principalmente assim, eu acho que para quem trabalha com atleta, assim, a parte pessoal, né, aquele vínculo de confiança, ele é fundamental. Isso aí a gente não tem como fugir. E no momento que tu ganha a confiança do atleta, pode ter certeza que o cara vai contigo até o fim da carreira, assim, né? Isso é verdade. Então vocês que estão nos assistindo aí do outro lado, que acham que é só vir aqui passar um treino ou ir lá fazer uma botinha de recuperação, tem outras coisas. Fazer um laser, tem outros fatores que
voltando lá no que a gente falou no início, na faculdade a gente não vai ver isso, né? Não vai ver isso, Não na vai. prática. Né? Cadeira de relacionamento com atletas, não tem essa cadeira Não aí, tem. tu vai ter que desenvolver ela que nem a gente fala, na cancha, né? No dia a dia. É um fator muito importante, por isso que eu vim te falar de novo sobre a parte acadêmica, porque eu tenho também diversos colegas ou amigos que são muito técnicos, né? São muito bons tecnicamente. E na didática, no traquejo ali, até no dia a dia, às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque tem momentos em que o atleta... a gente vive muito isso no treino online aqui. Geralmente a gente separa 1 hora, né, para ter o trabalho com o atleta. E de vez em quando tu vê que o time perdeu, ou o cara ficou no banco e não entrou, tu já separa 2 horas. Sim. Porque tu já sabe que os 40 primeiros minutos ele vai só falar que não jogou, que o treinador não sabe nada, que não sei o quê, que perdeu por causa disso, que o goleiro toma um frango, enfim, até tu começar a dar o treino pro cara, né? Então, e às vezes o cara nem quer o treino, tá? Ele tá só quer o desabafo, solta a voz aqui e tu dá sequência, mas inclusive eu fiquei com isso na cabeça aquele dia mesmo que a gente fez aqui na mesa redonda, né? Que tu falou sobre essa aliança, né? Essa confiança que tu gera no atleta. Claro, né, que tu tem que ser bom tecnicamente, tu tem que saber avaliar, tu tem que saber reavaliar, entregar resultado pro cara, principalmente no teu caso, se o cara chega ali, ele quer sair zerado, né? No nosso caso, ele quer trabalhar a semana e chegar fresh, né, que nem eles falam, chegar. A pior coisa é o cara te dizer sexta-feira que, pô, tô com a perna pesada, tô sentindo a posterior, tem jogo amanhã, pô. E que nem tu disse, tem outros fatores que tu não controla. Exato. Alimentação, descanso. Esses nossos atletas aqui foram campeões agora lá na Rússia com o Krasnodar, e o Krasnodar é uma cidade que é quase fronteira com a Ucrânia, então o aeroporto tá fechado desde que iniciou a guerra. Todo jogo que eles jogam fora de casa, eles têm que viajar 5 horas de ônibus até a cidade mais próxima. Chegando lá, eles pegam um voo para qualquer lugar, vamos dizer Moscou, né, que é a cidade que tem mais times na primeira divisão, são mais 4 horas de voo. Então nós estamos falando de tu sair de casa às 6 da manhã, vai até o clube, chega no clube, 5 horas de ônibus, chega no aeroporto, mais 1 horinha ali, 2 de escala, esperando o voo, mais 4, chegar lá, até pegar o ônibus no aeroporto e ir pro hotel, é o dia inteiro viajando. Sim. Só que no outro dia você tem que jogar bola. Tem que jogar bola e tem que performar. Então, para nós aqui, né, aqui dentro, esse título deles foi, claro, o primeiro da história dos caras, do clube, que foi criado em 2008, mas tu que trabalha diretamente com essa parte da recuperação sabe o dano que é tu ficar sentado num ônibus 5 horas, depois mais 4 num avião e depois ter que jogar bola no outro dia. Sim. E casos da vida real, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar outra coisa também em relação a habilidades, né? A gente falou sobre muita informação, falamos sobre muita opção de curso presencial, online. Eu vejo também, aqui dentro da LC Academy, nós temos 90% dos nossos atletas são estrangeiros. Então, uma das habilidades fora da parte técnica é falar outro idioma. Se nós não falássemos aqui italiano, espanhol, inglês, a gente não ia atender muita gente. Sim. Então já é uma... E também não tem a cadeira de inglês na faculdade, por exemplo. Né? Então, o Pio, que é outro treinador que tá aqui conosco também, fala inglês também, fala espanhol. E são portas que a gente abre. Mas que habilidades tu vê hoje, vamos dizer assim, no fisioterapeuta moderno? O que esse cara tem que ter hoje para estar atuando no mercado de trabalho? Boa essa pergunta. Mas difícil resposta, eu acho. Eu acho que essa parte da comunicação é fundamental, né? Eu quero trabalhar com atletas independente de onde eles estejam, certo? E a gente sabe que a melhor maneira de tu conseguir um aluno, um paciente, um cliente é a indicação, né? E daqui a pouco o cara vai indicar um cara que daqui a pouco não fala inglês e fala só espanhol, então eu tenho que saber isso, né? Então isso é uma coisa básica, né? Eu tenho um filho de 10 anos e eu já falei para ele, Bruno,
desse ano não passa, tu vai começar a fazer inglês. Ah, mas eu já faço na escola. Não, não é a mesma coisa. Temos o mesmo problema em casa. Porque isso te abre portas e, né, se tu quiser ser uma pessoa bem-sucedida, não é regra, mas tu tem muito mais chance falando pelo menos o inglês, que é uma linguagem universal. Então isso eu acho que hoje é o básico. Eu acho que, deixa eu te interromper muito rápido, que eu lembrei aqui, eu não sei se essa informação está correta, porque eu acho que foi um dos meus atletas que me passou. O Brasil, se eu não me engano, é 225 milhões de pessoas, né? Ou algo assim. 5% da população brasileira fala inglês. Talvez esteja errada essa informação, depois eu vou até checar ela. Sim. Mas é muito possível. É muito possível. É muito possível. Mas bom, desculpa te interromper, mas além dessa parte da comunicação, de falar outro idioma... Eu acho que tu tem que ser muito bom tecnicamente. Certo. Isso é fato. Certo. Talvez seja o principal, obviamente. Tá, mas deixa eu te perguntar na pergunta. Tu acha que tem que ser muito bom tecnicamente? Acho que sim. Digo muito bom, assim, como eu te disse, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tenho alguns amigos, alguns colegas que são muito bons tecnicamente. Tipo, absurdamente bons, mas eles não conseguem conectar. Não, se tu for muito bom tecnicamente, tá entendendo? Mas não tiver o lado humano, é isso que eu te digo. O lado da conexão pessoal, entendeu? Com certeza eu preciso desse equilíbrio. Né? Então talvez, se a gente botar aí 60 técnico, 40 humano, poderia ficar equilibrado. Entende? Né? Isso. E obviamente tem muita gente que não é tão boa tecnicamente que acaba conseguindo chegar em bons resultados e se ter sucesso baseado em relações humanas adequadas. Né? Talvez se a relação humana sobrepor o técnico, eu acho que em algum momento... eu acho que até vai, mas não dura muito. Mas não vai sustentar, perfeito. Exato. É isso aí, eu tenho essa mesma ideia. Mas eu te fiz essa pergunta dentro da outra pergunta porque, cara, em certo momento da minha carreira eu fiquei também meio obsessivo com isso, assim, de eu preciso fazer, cara, 3 cursos por semana, eu tô ficando para trás. E eu olhava assim e eu tinha feito 10 cursos em um mês. Sim. E não botava nada, e trabalhava na Smart Fit. Não botava nada em prática. Trabalhava na sala de musculação da Smart Fit, tá entendendo? Então, eu não conseguia aplicar. Demorou um tempo para eu virar a chave e falar, não, talvez é melhor eu fazer um curso a cada 3 meses que vá direto ao ponto. Agora até aqui dentro nós temos hoje 6 atletas na Rússia. Dos 6, 5 são russos, 4 são russos, um é da Armênia e um é brasileiro. E nós estamos prestes a voltar a fazer curso de russo aqui. Eu e o Pio, porque assim, quando que tu vai falar russo na tua vida? Agora? Sim. nós temos... Estatisticamente, teu público tá entendendo? Precisa disso, né? E são mudanças que a gente vai fazendo. Daqui a pouco eu poderia ter a opção de fazer um inglês business ou fazer um russo A1, A2. Para nós hoje é mais jogo tá falando um russo básico do que tá com um vocabulário de business inglês, entendeu? Tudo é direcionamento. Intenção. Eu venho bastante com essa palavra, fazer as coisas com intenção. Cara, a gente tá quase chegando no final da conversa ali, agora que eu olhei se deixar, nós ficamos aqui o dia inteiro, eu vou voltar um pouco no que eu falei no início ali, nesse direcionamento, pra gente falar um pouco com esse público da fisioterapia que tá iniciando. Eu encontrei, assim, esse gap na educação física do que a gente falou antes ali, do humano, né? Do cara ser muito bom tecnicamente, fazer muito curso, mas na didática, na relação humana, no entregar o treino, não ser tão bom. Então, por isso que quando a gente faz os nossos cursos aqui dentro da LC Academy, a gente bate muito nessa parte do atendimento. Certo. Do atendimento. Claro, de novo, vou concordar contigo, tu tem que ser bom tecnicamente, tem que ser muito bom, tem que dominar, né? Tu tem que dominar o que tu faz e buscar melhorar. Mas eu também cheguei a essa conclusão, fazendo esses cursos, essas mentorias, que se tu não tiver a didática, não vai adiantar de nada, né? Tu não vai avançar, tu não vai encher a tua cartela de clientes. Fala agora, tu usa a tua câmera ali, fala com o pessoal com os estudantes aí, com os recém-formados, ou com quem já está formado, por exemplo, está buscando um direcionamento na carreira, porque tem muita gente
que ainda não se encontrou. Não que tu dê o mapa, né, que tu dê o direcionamento, mas o que tu sugere, assim? Já falamos sobre cursos, já falamos que é importante se qualificar, já falamos da importância desse relacionamento humano, do network, de um cara te indicar para o outro, é o que a gente faz muito aqui, de criar braços diferentes. Tu é fisioterapeuta, atende e trata, mas também tu é professor acadêmico, né? Então o cara, tu atua em duas áreas da fisioterapia. Mas se tu pudesse falar diretamente agora com esse cara que está te ouvindo lá do outro lado, o que tu diria para ele? Que recado que tu dá para esse cara que está entrando agora no mercado de trabalho? Eu acho que é basicamente isso que a gente falou, né? Direcionar, saber o objetivo e fazendo tudo isso. Estudando, se qualificando, buscando networking, buscando informação de qualidade, sabendo filtrar, né? Hoje em dia a gente acaba a gente vende o nosso serviço, né? Sim, então a gente tem que ser talvez um pouco vendedor, né? Comercial. E isso é uma coisa que para mim até falta bastante, né? Não é fácil. Mas eu vejo muitas pessoas que talvez tenham tenham facilidade nisso. Então talvez essa seja um dos atalhos, né? Se daqui a pouco eu tenho uma facilidade de comunicação, se eu tenho bons contatos, talvez eu precise me qualificar mais tecnicamente. É isso aí. Aí vamos pensar o contrário. Bom, eu sou muito bom tecnicamente, mas eu não sei vender. Eu sei atender. Bom, talvez eu precise buscar uma formação ou direcionar o meu momento para buscar esse meu aperfeiçoamento de vender o meu serviço. Sim, sim. E hoje a gente tem muitas opções, né? A gente, obviamente, esbarra naquilo que a gente acabou de falar. Eu não tenho certeza o que realmente é bom, o que realmente eu vou conseguir trazer para a minha prática. É isso. Então, assim, a gente tem que tentar, provavelmente a gente vai errar, né? Mas quando a gente acertar, provavelmente o negócio vai andar, vai fluir. Né? Eu ia te comentar que eu fiz... Não me lembro quando é que foi, eu acho que foi 22. Surgiu um convite para eu fazer um evento. Fui lá, fiz esse evento assim meio amador, assim, meio despreparado. Daqui a pouco, como tu disse, foi um teste e foi bom. Foi bom e eu fui convidado para um segundo. Eu lembro que em 6 meses nós fizemos assim 7 workshops no estilo que tu faz ali os teus, com 25, 30 pessoas. E nesse meio do caminho eu vi também, o que vale a pena agora? Será que vale a pena eu fazer um curso de Querobel? Ou eu fazer um curso de oratória, para melhorar a forma que eu me comunico com as pessoas, né? Exato. Não que eu tenha virado um apresentador de TV, longe disso, mas tu vai desenvolvendo técnicas, né, de falar com o público, de vender o teu serviço. Mas o resumo dessa nossa conversa é tu saber filtrar, né? Tem muita informação, tu saber o que vai... É difícil saber o que vai fazer a diferença, mas tu tem que seguir tentando, por indicação, né? Cara, eu fiz esse curso aqui, ele não é tão bom. Esse aqui, é muito interessante, vale a pena o investimento. E bom que fica esse recado aí para fisioterapeutas. E outra, né? Fazer o que gosta, né? Esse é o principal. Porque se tu não gostar do que tu faz, tu vai estar ali só para cumprir tabela. Isso é o principal. Antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria que tu compartilhasse tanto o teu trabalho, né, a tua rede social, ou como é que a gente te encontra lá no CT que tu atende. Também não sei se tu pode passar informações também das aulas lá, ou tem que estar inscrito na pós-graduação, ou tem algum curso que tu faça para quem não é da pós-graduação, se alguém quer fazer algum curso mais específico, o que tu pode ver. Agora é hora de tu vender, tu disse que não é vendedor, mas não agora... Não sou muito vendedor, eu vou tentar fazer Agora chegou a hora, vai, solta a voz. Para me encontrar, Instagram, @Guilherme Bergamo, fisioterapeuta, é o maior Instagram que você vai ver hoje. Eu ia falar agora. O maior Instagram que você vai ver hoje. Tinha que dar um tapa nesse Instagram aí. Mas vamos lá. Eu atendo na Synergy, Centro de Treinamento Funcional, tá? A gente está localizado na rua Schiller 93, do lado do restaurante Copipi. Iremos abrir uma nova sede agora, tá? Que vai ficar na rua 14 de julho, lá. Tá. Atrás ali da Unicinos, naquela região ali do Boa Vista, pertinho do Iguatemi. E eu me mudarei para lá, sairei da Schiller e vou ficar focado só lá. Tá. Cursos, né?
tem o Instagram lá do @institutogolden.oficial, que é onde eu ministro, né, o meu parceiro de cursos aí, né, cursos de cinesiologia funcional, curso de reabilitação joelho em quadril, que tem seguidamente em Porto Alegre algumas cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul. Tá. E as aulas de pós-graduação também Instituto Golden, né, que tem a pós-graduação em traumatortopedia esportiva, e ministro aula também na Faculdade Inspirar, que é de Curitiba, mas tem sede em Porto Alegre. Legal. Também traumatortopedia esportiva. E agora abriu uma nova turma na Cezuca, que é uma faculdade que fica lá em Cachoeirinha, e abriu esse ano agora a primeira turma também de pós-graduação, traumatortopedia esportiva. Então nós estamos aí quase que em todos os lugares. Estamos atacando em todas. Estamos. Excelente. Como eu falei antes, a gente iniciou a conversa aqui, falamos diversas vezes nesse bate-papo, o quanto de conteúdo que nós temos, assim, na minha modesta e humilde opinião, praticamente uma aula aqui. Não entramos tanto na parte técnica, falamos alguma coisa, mas sem o direcionamento na tua carreira é isso. Não adianta tu ser muito bom tecnicamente se tu não tem clareza para onde que tu vai. Exatamente. Ou o que tu gosta de fazer. E tenho certeza que quem está aí do outro lado aproveitou bastante. Então, entre em contato com o Guilherme, chamem ele lá, façam perguntas para ele, chamem a gente também, LC Academy lá no Instagram. E como a gente está recebendo nosso primeiro convidado do podcast aqui no nosso estúdio, a gente tem que ser no mínimo educado com o nosso convidado. A gente vai dar um presente para ele. O professor Pio vai me trazer ali tá ali no bastidor, que é tudo ao vivo, que é tudo... Muito obrigado. Presentinho da LC Academy. Boa. Espero que não estrague o teu penteado. Carequinha agradece, né? Mas pra tu... Agora estamos no inverno, quando chegar o sol, a carequinha agradece. Pronto. Podcast do LC, capítulo 77. A gente queria também que vocês comentassem, compartilhassem, curtissem, tanto no Instagram, YouTube, também Spotify, onde a gente tem esses canais que nem o Guilherme falou, né? Taca em todas. A gente também procura fazer entregas em diversas plataformas. Manda o teu recado final lá para quem ficou conosco até o final aí, que nos acompanhou nesse capítulo 77 do podcast. Espero que tenham gostado, né? Eu gosto muito dessa resenha, esse bate-papo, sempre é bom, né? E eu acho que para quem está do outro lado, espero que tenha sido agregador, né? Agradável. E isso aí que o Lucas falou, né? Nos procure, faça contato e a gente vai aí crescendo cada vez mais, todo mundo junto. Obrigado de novo. Eu agradeço. Tamo junto. Podcast do LC, capítulo 77. Tamo junto. Valeu. Tchau.